Casais ricos, famosos e com filhos e separados. E com o fim do relacionamento, lá vem um tema inevitável: a pensão. O assunto virou polêmica depois que foi divulgado o valor que um rapper famoso vai pagar à ex-mulher que ficou com os 4 filhos do casal. Pois é, Patrícia, R$1 milhão por mês. Já pensou? E aí uma coisa me desperta uma certa curiosidade. 2 têm muito dinheiro. Quem paga a pensão das crianças? O pai ou a mãe? Tipo Shakira e Piquet? Divórcio sem muito alarde. Divórcios polêmicos. Casais bilionários e com filhos. Quando o casamento acaba, é a hora de saber quem paga a pensão para quem. E o mais importante, quanto se paga. R$1 milhão de pensão, mais 50% do valor de saúde, de educação e de segurança. Esta pensão milionária cai na conta, que já é bem recheada, da socialite Kim Kardashian. Quem paga é o rapper Kanye West. Os dois foram casados por 7 anos e têm juntos 4 filhos, todos com menos de 10 anos. Kanye West, que agora prefere ser chamado de AI, ganhou fortunas com a música. Mas a situação pode mudar. Ele, recentemente, se declarou antissemita e está envolvido com supremacistas brancos. Por causa disso, as grandes marcas que patrocinavam o rapper romperam contratos. Segundo peritos legais, West chegou a perder R$2 bilhões em um único dia. Algo como perder uma ilha privada no meio do Atlântico e um jatinho particular. Ou uma obra de arte de Van Gogh e um castelo no interior da Europa. O certo é que nem este rombo no orçamento de Kanye West vai refletir no padrão de vida dos filhos. A mãe, Kim Kardashian, também é multimilionária. Essas crianças, elas têm necessidades, não diria diferentes, mas compatíveis com aquele padrão de vida que é dado pelos pais. As necessidades do casal de filhos de Gisele Bündchen e Tom Brady também são muito caras. Eles têm uma fortuna aí, os dois, avaliada em mais de R$3 bilhões. Ela tem mais dinheiro que ele, mas ele também está muito bem. Sem vazar quase nada do acordo de divórcio, o casal famoso só deixou que todos soubessem que os filhos vão viver com a mãe e visitar o pai com frequência, o que aponta que Gisele deve receber a pensão das crianças. Se a gente chega numa situação em que a residência da criança é com a mãe, ainda que ela ganhe mais, quem tem a obrigação de pagar a pensão é o pai. Se a criança vir a morar com o pai, essa obrigação se inverte, sim, a mulher precisa pagar a pensão para o sustento do filho. Claro que o valor da pensão depende muito do faturamento de quem paga. O ator Charlie Sheen, por exemplo, ganhava R$9 milhões por episódio na comédia Two and a Half Men. Só que quando ele foi demitido, a fonte secou. Agora, Sheen deve R$2 milhões para a ex. Ele deu um jeito de tirar essa despesa da lista de gastos do mês. Levou as 2 filhas para morar com ele. Eu não sei do que ela está falando. Foi culpa tua e tampouco minha. A cantora Shakira, que acaba de fechar um complicado acordo de divórcio com o jogador de futebol Gerard Piquet, está de malas prontas. Ela e os filhos deixam a residência do casal na Espanha e partem para os Estados Unidos. Ainda não vazaram valores de pensão. A gente sabe que a Shakira tem uma dívida aí de pelo menos R$80 milhões de impostos. Ela tem bastante dinheiro, né? Eu acredito que ela consiga tirar de letra. A imprensa europeia já divulgou que a cantora não estaria exigindo pensão alimentícia, mas vai à justiça brigar pela partilha de bens. Por causa de um avião de R$100 milhões. Vamos ver aí com quem vai ficar esse avião, ou então quem vai comprar a parte de quem. Aqui no Brasil, os craques do futebol são os campeões em pagar pensão alta. Às vezes, mais de uma até. Essa história pode acabar em penalidade máxima. E aí, nem adianta reclamar com o juiz. O único jeito de deixar o placar favorável é seguir as regras do jogo.
Enquanto os pais entravam em campo na Copa do Mundo do Catar, duas mães tiveram que brigar na justiça para que os jogadores reconhecessem e pagassem pensão para os filhos delas. Tão bonitinho. O zagueiro Éder Militão é pai de uma menina de 4 meses, fruto de uma relação com a influenciadora digital Caroline Lima. Depois da separação, o craque da bola entrou 2 vezes na justiça contra a ex. Na primeira, ele alegou danos morais e na segunda, disse que tinha uma profissão instável, por isso não poderia pagar uma pensão mais alta. Um acordo foi fechado. 6 salários mínimos de pensão, mas tem outras coisas que ele ofereceu também. Ele vai pagar a segurança, ele vai pagar babá, parte da moradia. Inclusive, ela acabou de alugar um apartamento de 40 mil reais. Militão é titular do Real Madrid. Recebe um salário anual de 38 milhões de reais, algo em torno de 3 milhões de reais mensais. A mãe da filha de Militão conseguiu rever os números, mas não pode revelar quanto. O acordo inclui uma cláusula em que ela deve preservar a reputação do jogador. Rodrigo é o cara que deixou a torcida brasileira cabisbaixa ao errar um pênalti na partida que tirou a seleção da Copa do Catar. Aqui no Brasil, Pamela Souza, mãe dos gêmeos, filhos do atacante do Real Madrid, trava uma batalha na justiça para que o jogador reconheça as crianças. Ela já tem uma filha de outro relacionamento. Nesta troca de mensagens, Pamela mostra a reação do atacante quando soube que ela estava grávida. Também bate um vento e tu engravida, escreve ele. Os neném nasceram, eles nem falaram, olha, vamos, né? Os neném nasceram, eu vou te dar um apartamento que seja para morar com meus filhos num lugar mais amplo, né? Se eu tenho condição, por que não ajudar, né? Mas eu não sei qual que é o pensamento deles. A justiça determinou que, quando grávida, Pamela recebesse pensão, um direito que a mãe tem durante a gestação para cobrir gastos com médicos, exames pré-natais e medicamentos. Ele ofereceu inicialmente 2 salários mínimos de pensão, quando ela estava grávida. Só que aí depois a justiça estipulou 20 salários mínimos. Então não adianta eles acharem que um bebê, uma criança vai viver com 2 salários mínimos, sendo que eles têm um salário enorme. O advogado de Rodrigo diz que o jogador não vai abandonar os filhos. Que ele nunca desamparou os menores, paga pontualmente, desde que foi determinado pelo juiz os alimentos e chama de filhos. Mas quando a gente fala de jogador de futebol, nem todas as pensões são de valores astronômicos. Essa daqui, a Ariadne, tem uma filha de 15 dias de um jogador de futebol. Pela primeira vez agora você conseguiu uma pensão. Sim. Qual é o valor? 3 mil. E ele não queria pagar? Não. Eu só consegui receber alguma coisa agora, depois que minha filha nasceu. Ela disse que ela foi machucada durante a gravidez, apanhou muito desse jogador e denunciou esse jogador à polícia. Ele é um jogador do Palmeiras, ele chama Michel e ele tem 19 anos. Ele é zagueiro. Michel faz parte do time sub-20 do Palmeiras. Mas ele faz alguns jogos com o profissional quando algum zagueiro do profissional acaba se lesionando ou recebe cartão vermelho, ele entra no lugar. Ariadne estudava medicina quando conheceu o jogador pela internet há 1 ano e meio. Começaram a namorar, viajaram de férias para o México e ela mudou para o apartamento dele, até que ela descobriu que estava grávida. Depois da gravidez, eu conheci outra pessoa, não era mais daquela pessoa que eu tinha me apaixonado. Durante a gestação, Ariadne gravou um vídeo no momento em que era agredida por Michel. Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Eu grávida, eu já estava de 6 meses. 6 para 7 meses. Teve um dia que ele chutou a minha barriga. Eu achei que eu tinha perdido a minha filha, porque eu comecei a ter um sangramento. E eu chorando, desesperada, ele nem se importava. Ele falava, vai pro hospital então. Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Ariadne teve a bebê sozinha em um hospital público de São Paulo. Até agora, Michel não conhece a criança. Eu tive que custear tudo sozinha, com a ajuda da minha família e com a ajuda de pessoas me dando roupa, me dando coisas para fazer o enxoval dela. Hoje, Ariadne nem fala com Michel.
A comunicação é toda com o advogado dele. Foi através do advogado que ela soube que Michel não iria registrar a filha. Meu advogado entrou em contato com eles, aí eles vieram com um papo que só iria fazer o registro da Ayla agora mediante um exame de DNA. Por enquanto, Ariadne recebe ainda a pensão referente à gravidez, mas luta na justiça para reverter o valor para a pensão alimentícia para a filha. Uma história que sai somente da vara da família e vai para o lado criminal também, né? O empresário que representa o jogador mandou uma mensagem de texto. Ele escreve que Michel está em preparação para um campeonato importante e que tudo será resolvido judicialmente, pois é o meio mais correto e justo para ambos os lados. Ver a minha filha passar por isso por causa de um registro também, quase perdi ela, sabe? E agora tá recaindo sobre ela também.